Olá, tudo bem? Você já ouviu falar de constelação familiar? Você já pensou, acho que isso aí tem a ver com astrologia, isso aí é só para a família, isso aí, será que tem alguma coisa religiosa? Não tem? Tantas dúvidas, né? Mas o que é a constelação familiar? Bem, eu sou Lara Silva e hoje eu estou aqui para a gente esclarecer essa dúvida. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, convido. E se inscreve agora para a gente conversar mais, para você ficar por dentro. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. E se você ainda não deu um like nesse vídeo, dá um like nesse vídeo, assim esse vídeo pode chegar para mais pessoas. Bem, a constelação familiar, ela das abordagens que eu utilizo, e eu utilizo várias abordagens dentro do Viver Mais Leve, que é um trabalho muito especial que eu faço, mas a constelação familiar ela é minha queridinha. Eu vou te explicar o que acontece. Às vezes, na vida da gente, a gente está se esforçando, a gente está fazendo aquilo que é preciso, a gente, de repente, percebe que a gente quer, como se a gente tivesse parado num banco de areia movediça e não consegue sair do lugar, a gente se esforça, se esforça, se esforça, parece que quanto mais a gente se esforça, mais a gente afunda. Ou, senão, a gente tem aquela sensação assim, sabe, você troca de emprego, troca de país, troca de namorado, troca de lugar onde que você vive, mas os problemas continuam repetindo, sabe? Parece que continuam os mesmos. Ou às vezes não está repetindo para você, está repetindo dentro da sua família. Então, é uma família que se repete tal doença, se repete tal tipo de tragédia, se repete tal tipo de relacionamento amoroso, se repete tal tipo de relações entre pais e filhos. Você já percebeu que tem muito isso? Então, quando tem alguma coisa assim na nossa vida, a gente já desconfia. A gente já desconfia que pode ter alguma coisa que vai além dos nossos esforços pessoais, né? E é justamente isso que a constelação familiar trabalha. É incrível, gente. Às vezes a gente está ali se esforçando e constelação familiar não substitui esforços pessoais. Você pode constelar qualquer tema, por exemplo, você pode constelar a tua relação com o seu trabalho, porque você percebe que você trabalha muito, mas você não ganha dinheiro. O dinheiro sempre está escasso, sempre está pouco. Aí você pode falar assim, mas o que isso tem a ver com constelação familiar? É que, na verdade, gente, a nossa primeira ligação mais profunda, o ser humano que a gente tem uma ligação mais profunda, sem dúvida nenhuma, é a nossa mãe. Que, querendo ou não, você conhecendo essa mãe ou não, você, durante ali o período da gestação, você viveu dentro dela, dentro do corpo dela. Então, existe uma ligação muito, muito íntima. Além disso, não tem como negar que em cada célula do nosso corpo vibra metade papai e metade mamãe. Então, mesmo que você não tenha contato com seus pais, a história deles, a história da família deles ressona, é biológico, está no seu corpo todo. E fora que quando a gente é criado por eles, a gente ainda tem os hábitos, a convivência familiar que faz com que a gente repita na nossa vida os padrões que vêm de geração em geração. Então, esse tipo de relacionamento interfere em todos os outros. Você quer ver um exemplo fácil de você entender? Quando você está com um problema, por exemplo, em casa, com a sua mãe, com seu filho, com seu esposo, ou com alguém no trabalho, um problema de relacionamento, mesmo que seja fora de casa, com um namorado ou com um chefe, ele interfere em outras áreas da sua vida. Quanta gente que já ficou doente porque teve problema no trabalho, às vezes o trabalho que deixou doente, sabe? Então, problemas de relacionamento normalmente interferem em outras áreas. Presta atenção, não sei se esse é o seu caso, está fazendo sentido para você. Escreve aqui nos comentários se faz sentido para você isso que eu estou te falando. Então, é assim, então, um problema de relacionamento reflete em várias áreas da nossa vida. Pode se refletir na área do dinheiro, do trabalho, da família, do teu descanso, né? Você pode perder até o sono por causa dessas questões. Agora, você imagina um problema de relacionamento que existe dentro da sua família e que você está ligada inconscientemente a ele, sem saber, né? Ou seja, sem saber. Então você fica ligado àquele problema de relacionamento mal resolvido, e graças a Deus ninguém tem problema de família mal resolvido, né?
Eu acho que é o que mais tem, eu acho que todo mundo tem. Então, por isso que sempre fazer uma constelação familiar, sempre ela é muito produtiva. Porque como sempre existem muitos problemas de família, só que a gente não se liga da mesma forma a todos, não. Tem alguns que são mais fortes e interferem mais na nossa vida. O trabalho da constelação familiar é justamente perceber qual desses problemas de família mal resolvidos que você está ligado aí inconscientemente, ir lá na raiz e ajudar a dissipar isso dentro de você, dentro do seu coração, dentro das suas imagens interiores. Então, é essa a mágica que a constelação familiar faz. Né? Então, por isso que a gente diz que você pode constelar qualquer tema. Você pode, por exemplo, constelar a sua dificuldade com o seu peso, pode ser constelar a sua dificuldade no trabalho, a sua dificuldade de relacionamento com a sua filha, com seu pai, com sua mãe, com seu namorado, com as pessoas do seu trabalho. Você pode com dinheiro. Então, a sua relação com pessoas e relação com coisas físicas, como o dinheiro, né? Porque muitas vezes a nossa relação com o dinheiro, por exemplo, você vem de uma família muito pobre, todo mundo é muito pobre. E de repente você se esforçou, foi lá com os esforços pessoais, estudou, nossa, fez tudo direitinho e conseguiu chegar longe. Só que é muito pesado a gente está muito bem e a nossa família está muito mal financeiramente. Então, às vezes, isso é um peso que faz com que você, por exemplo, você consiga chegar lá em cima e de repente perde tudo. Consegue chegar lá em cima e de repente perde tudo. Mas perde tudo, há um sofrimento, há uma tristeza, claro, óbvia. Mas por dentro a gente sente um alívio. Né, quando a gente perde tudo, porque a gente reverbera, é como se a gente ficasse mais próximo da família da gente, como se diz, se todo mundo está pobre, é melhor eu estar pobre, se está todo mundo doente, às vezes é melhor estar doente, mas isso é um exemplo que eu estou explicando de uma maneira muito simplória, por favor, não vá confundir as coisas aqui, porque estou explicando de uma maneira muito superficial, mas só para você perceber como que pode, esse é só um exemplo de como que pode haver uma ligação inconsciente que você realmente não sabe, não percebe, não tem clareza sobre isso, mas que pode acontecer e está limitando o resultado dos seus esforços pessoais. Então, eu sempre digo que a constelação familiar, ela é uma abordagem muito rápida, né? Tem um efeito muito rápido, não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com astrologia, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver. Não confunda. Na verdade, quando foi feita a primeira tradução de constelação familiar, porque vem do alemão, ela foi criada na década de 70 pelo alemão Bert Hellinger. Então, eles traduziram para o inglês, e aí era para sair representação familiar, ficou um negócio parecido com constelação familiar. E aí do inglês veio para o português, e aí virou constelação familiar, mas não por causa de uma coisa astrológica, nada disso. É simplesmente porque é como se houvesse uma relação entre uma estrela e outra. Qual que é o posicionamento de uma pessoa para outra. Então, na verdade, se fosse traduzir direitinho, então, talvez ficaria mais claro representação familiar, né? Porque são as pessoas da família que vão ser representadas ali. A gente fala que esses problemas familiares mal resolvidos, digamos assim, são chamados emaranhamentos sistêmicos, e esses emaranhamentos, quando você está emaranhada com essas histórias, mesmo que inconsciente, essas histórias, elas reverberam na sua vida de uma maneira negativa, fazendo você ir para o menos, né? E quando a gente faz a constelação familiar, e eu trabalho de uma linha mais intuitiva, tem consteladores que trabalham de uma maneira mais racional, oferecem explicação, ajuda você a tomada de consciência. Eu faço esse trabalho dentro do Viver Mais Leve, que é um outro trabalho que eu faço. Dentro da constelação familiar, eu amo tanto essa técnica, que eu trabalho mais com amorosidade. Então, eu vou mais para o lado intuitivo. Então, se você gosta dessa coisa da intuição, de você acompanhar o ritmo do seu coração, eu faço a constelação individual online, então eu vou acompanhar o ritmo do seu coração, você vai perceber, você vai sentir as emoções, é você quem vai ser o representante dentro da constelação familiar da forma como eu faço. E você vai começar a perceber como é que
tá? Você vai ver, você vai sentir, é interessante, é muito emocionante, porque depois eu vou te explicar nas 5 razões para. Vou deixar aqui o card das 5 razões para você fazer a constelação online. Você vai entender melhor o método que eu uso. Então, ele é tão poderoso que às vezes é uma sessão só. A maioria dos meus clientes realmente eles precisam de uma sessão da constelação familiar para aquele tema que eles trazem. Então, eles escolhem um tema, vem e normalmente quando a gente faz a constelação familiar, porque existe toda uma orientação para a pessoa escolher direitinho o tema, se guiar pelo coração, porque eu tenho essa linha mais intuitiva. Dentro do meu trabalho com a constelação familiar, eu sempre viso essa. Sabe quando você faz o amor florescer dentro daquela família? É como se a gente desbloqueasse o fluxo do amor que chega para você. Então, quão disponível você está para receber toda essa amorosidade? É dessa forma que eu gosto de trabalhar com a constelação. Então, por isso mesmo que é tão poderoso, que às vezes é uma sessão só. Aí você vai falar assim, que casos que é comum ter mais de uma sessão? Então, eu já vou te adiantando que quando é depressão, quando tem ideação suicida, aí normalmente é comum a pessoa precisar constelar mais de uma vez para esses casos. Mas eu sempre recomendo esperar alguns meses. Para quê? É obrigatório? Não, não é obrigatório, mas se você esperar alguns meses, uns 6 meses depois da constelação, pensar constelar de novo, talvez você nem precise constelar de novo, né? Porque precisa de um tempo. A mudança ela vai começar aqui dentro. Na hora que você faz a constelação familiar comigo, você já percebe a mudança. É muito comum os meus clientes falarem assim: olha, parece que saiu um peso de dentro de mim. Eu até estou sentindo falta de um peso que não faz falta, ou estou me sentindo livre, eu estou me sentindo libertada. A pessoa sente, é uma percepção. Né? A maioria dos clientes, eles têm essa percepção na hora, a mudança acontece aqui dentro do coração e vai reverberando ao longo do tempo. E normalmente o efeito começa na hora que a gente constela e reverbera por uns 2 anos, sendo que dali uns 6 meses já dá para você perceber o que mudou, porque não tem coisas que não dá para mudar do dia para a noite, não é mágica, mas muda a tua percepção do que está acontecendo em volta. Então é um trabalho muito bonito. Se você tem qualquer tipo de problema e você está percebendo que o negócio está empacado, não sai do lugar, parece que está meio repetitivo, ou dentro da família, ou dentro da sua própria vida, ou que você tem certeza que está relacionado a problemas de família, de verdade, eu acho que é o melhor primeiro passo que existe. Porque quando você faz uma constelação familiar, o que acontece? Você não está a serviço só de você. Você está a serviço de mais pessoas, você está a serviço de todo o sistema familiar. Então, dentro da constelação familiar, eu não estou para te agradar, eu já vou te avisando. Eu vou trabalhar com o coração, com a intuição, junto com o seu coração, mas não só para o seu bem, especificamente. A gente vai trabalhar para o bem de todos os envolvidos. Então, é algo assim muito gostoso. Muitas pessoas elas percebem o efeito bacana nas outras pessoas que estão em volta. E se você quiser saber mais, entra aí no meu site, larasilva.com.br, aí vai ter um linkzinho lá para constelação familiar e você fica sabendo. Se você quiser trabalhar mais no nível individual, porque o que acontece? Tem um nível sistêmico, que é o que a gente trabalha na constelação familiar, e eu gosto muito de trabalhar com ela, porque primeiro eu libero o sistêmico. Não importa qual que é a questão, eu sempre considero, pelo menos na maioria dos casos, que é interessante primeiro fazer uma constelação familiar. E aí o que sobrar, a gente resolve no nível pessoal, aí no nível das suas crenças pessoais, no nível dos seus dramas, dos seus traumas, dessas dores que você carrega, dessa tua história pessoal. Aí é só o que sobrar. Então, o que você faz? Quando você começa esse olhar para si mesmo através da constelação, você economiza muito tempo. E aí depois, se precisar de mais alguma coisa a nível pessoal, sabe? Quando é uma coisa, já não é mais sistêmica, é pessoal, aí a gente olha através do Viver Mais Leve, que é um outro trabalho que eu faço, depois eu explico para você, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.